nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 6 seguintes. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando contra vós, vos despedaçem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e espaçoso o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos, nessa terça-feira, o Senhor ensina assim aos seus discípulos: não lanceis as pérolas aos porcos. O que o Senhor nos ensina com essas palavras? Os discípulos estavam sendo preparados, catequizados para levar a boa nova da salvação, não é verdade? Então, para eles chegarem futuramente, anunciarem ali a boa nova da salvação, eles teriam que chegar e preparar primeiro o terreno, como dizem. Ou seja, deveria, com seu jeito de ser, conquistar a comunidade e a partir de então começar o ensino, começar a catequizar. Porque, meus filhos, quando se chega assim para falar do amor de Deus, sem cativar a pessoa, sem levar a pessoa a se interessar pela palavra, ali não consegue colher fruto algum. Quando a pessoa ela se abre para ouvir a palavra, ali se colhem bons frutos. Então é preciso preparar o terreno, ou seja, preparar ali a família, a comunidade, e assim eles possam estarem abertos para colher a boa nova da salvação. E quando a pessoa se abre à boa nova, ela vai saber perceber que existem dois caminhos diante dela, ou duas portas. A porta espaçosa, diz aqui o Senhor, é o caminho fácil de se trilhar, porque é o caminho que o mundo apresenta. É o caminho dos prazeres, é o caminho da libertinagem, que tudo pode, que pecado não existe, que inferno não existe, é por aí. É o caminho onde a pessoa não precisa de renúncia alguma para caminhar por ele. Só que é um caminho escuro, é um caminho acidentado, não é um caminho frutuoso. Pelo contrário, é um caminho que leva a colher frutos amargos, porque esse caminho espaçoso leva a pessoa a dar passos, qual ele quer dar, e aí ele vai colher futuramente frutos amargos. O que você planta, você colhe. Esse é o caminho fácil, só que é um caminho que leva a pessoa a perder a graça de Deus. Agora, quando a pessoa, ela colhe a palavra e ela tem a consciência que existe dois caminhos diante dela, e que o caminho de Deus é o caminho estreito, e ela se decide por Deus, ela vai tomar esse caminho estreito e essa porta estreita para que ela possa trilhar a partir daquele momento que ela se decidiu por Deus. Esse caminho estreito, meus filhos, como eu disse repetindo, a pessoa ela tem que primeiro querer fazer opção por esse caminho, ou fazer opção por Deus. Aí as coisas vão começar então a caminhar conforme a vontade de Deus. E essa porta estreita, diz o Evangelho, que são poucos os que encontram. Por quê? Para eu encontrar esse caminho estreito, que é o caminho de Deus, que é o caminho da vida, que é o caminho da salvação, eu não posso mais comungar com o mundo. Eu tenho que tomar uma decisão,
que a partir de hoje eu quero ficar com o reino de Deus, eu não quero mais ficar com os prazeres do mundo, com as seduções do mundo. É uma decisão que eu tenho que tomar para que eu possa, a partir daquele momento, com fidelidade, amor, dedicação, entrar pela porta estreita, essa porta que vai me levar para a vida eterna. E essa porta estreita significa o quê? Eu tenho e eu vou e eu devo caminhar com a igreja. Não tem como eu querer trilhar por esse caminho estreito longe da igreja. Esquece. Longe da igreja não tem como se caminhar por esse caminho estreito. É esse caminho, meu filho e minha filha, que nos leva para a vida. É essa porta estreita que nos leva para a salvação, para a vida eterna. E eu preciso fazer opção por esse caminho. E quando se fala de renúncias, é renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Que desagrada. Então eu vou procurar fazer aquilo que agrada o meu Senhor, que agrada o meu Salvador. E aí com certeza as coisas serão outras. E com certeza também, uma certeza absoluta, que eu também estarei encontrando a felicidade e a alegria e a paz que vem de nosso Deus. Portanto, meus filhos, que nós possamos ter a coragem de fazer a verdadeira opção. Diante de ti, existem duas portas ou dois caminhos, como quer entender. O espaçoso e o estreito. Ou a porta espaçosa e a porta estreita. Qual você se decide? Qual caminho você quer seguir? Aí a resposta é individual. Oxalá, se todos pudessem dizer assim, eu quero fazer opção pela porta estreita, o caminho estreito, que é o caminho da vida, que é o caminho da salvação. Deus abençoe você e sua família. Toque no sininho, deixe o seu joinha e vamos levar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.